Olá, eu sou Silvino Silva, do canal da Verdade. Desde já, deixe o seu like, inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. O tema de hoje, eu vou falar sobre o anticristo aqui, e para começarmos, vou começar aqui lendo uma parte de primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como já ouviste que o anticristo vem, também agora muitos anticristos já surgiram. Por isso conhecemos que já é a última hora. Eles saíram dentre nós, porém não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, eles teriam continuado conosco. Mas saíram para que fosse manifesto que eles todos não eram dos nossos. Mas vocês têm a unção daquele que é santo, e saberei todas as coisas, né? E não vos escrevi porque vocês não conhecem a verdade, mas porque conhecem, e porque nenhuma mentira pode vir da verdade. Aqui está falando que o anticristo saía da onde? Já tinha muitos anticristos, tinha surgido. E ia sair do meio deles. Então a primeira coisa do anticristo, ele vai falar, saiu dos apóstolos, tá vendo? É assim que tem uma ideologia aí, né? Quer dizer, se o cara falar que saiu dos apóstolos, ele é anticristo. Agora, quando você diz, fazemos parte dos apóstolos, ou estamos na doutrina dos apóstolos, aí você é o verdadeiro. Porque Deus, Yeshua criou o discipulado, não criou mais nenhum sistema de religioso. Nenhum sistema religioso. Eu estudei história há 43 anos atrás. Não sou leigo nesse assunto, não. Conheço a matéria. Então, a pessoa que lê a Bíblia, como está escrito lá em Efésios 2. Se você estiver na doutrina dos apóstolos, que Jesus Cristo estiver na doutrina dos apóstolos, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, você não é mais forasteiro, nem estrangeiro, mas concidadão da família dos santos, membro da família de Deus, edificado para morar de Deus em espírito. Então, o Espírito estará em você morando. Né? Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, que ao longo da história, nós vemos, né, que desde Daniel já falava. E também tem outra coisa, Apocalipse não fala de anticristo, não. Apocalipse fala da besta, mas anticristo não. Anticristo só fala em Lucas, Daniel, Lucas, primeira e segunda carta de João. Ali é que fala. Qualquer outro não, mentiroso. Só fala aí. Ah, tem vários nomes. Não. Nunca foi dado o nome dele. Conhecemos, por exemplo, eu conheço porque eu estudei história. Eu sei que o cara trouxe uma doutrina para a formação da religião terrena, que a primeira religião terrena formada é a Igreja Católica, é a primeira firma registrada no mundo, é a Igreja Católica. Tá vendo? E para a formação da Igreja Católica, ele trouxe uma doutrina. Para a formação. Ele adulterou a Bíblia. Essa pessoa, chamada Ambrósio. Ele adulterou a Bíblia e fez um acordo com Constantino lá. Então, ele apresentou aquela doutrina e ele usou aquela doutrina para formar a Igreja Católica. Tá vendo? Aí a pessoa vai, não, o cara tem que estudar. Eu estou falando para vocês porque eu estudei, então eu sei. Tem que saber o que aconteceu no Concílio de Nicéia. E outra coisa, Nicéia foi criado no meio, que Nicéia fica no meio das
7 cidades onde tinham 7 grupos de discípulos. Lá no meio. E ali foi realizada, e os discípulos foi tudo destruído, porque o imperador Constantino mandou matar tudo. Só não matou os de Roma. Quem matou os de Roma já foi o imperador Teodósio no final, para criar a firma que hoje existe. Quem criou a firma em 81 foi o imperador Teodósio. E acabou de matar os discípulos, estava em Roma. Acabou o discipulado no Ocidente. Só ficou os discípulos no Oriente. Então, a Bíblia de Jesus fundou o discípulo. Então, você não pode deixar a sua salvação na mão de pastores ou de religiosos. Não. Você tem que estudar. Hoje você tem internet. Você tem um celular na mão, você pode fazer pergunta. A primeira coisa que eu quero dizer para você, tem 2 Bíblias na internet que eu conheço, que você pode buscar, que tem a doutrina. Né? Você vai ver primeiro se ela é falsa, se ou não, você vai ver que ela é diferente ou não, você vai ver em Mateus 28, 19. Né? Tem a Bíblia Israelita, em português, e a Bíblia Israelita em espanhol. A Bíblia Israelita em espanhol. Certo? Que é uma versão da Peshitta, que é do Oriente. As Bíblias do Oriente não é igual a que nós temos, que vocês têm aqui. Não. A minha também não é não. A minha é essa aqui, ó. Tá vendo? Ela não tem a palavra Bíblia também não. É Sagradas Escrituras. Escritura sagrada, porque são escrituras santas. Né? Então, você tem que buscar. Você pega, por exemplo, eu procuro, você mesmo tem uma Bíblia na sua casa. Você sabe aonde está o original dela? Por exemplo, a minha eu sei. De onde está o original dela. De onde ela é baseada. Está as Bíblias. Constantino mandou queimar naquele tempo. E o povo enterraram. Então, hoje, desde 1800 e pouco, o Escureton achou uma Bíblia no Vale dos Lagos. Agna Lloyd Smith achou no Monastério Santa Catarina, uma também, está tudo no Museu British. Também veio de Kerala, Malabar, Índia, a Bíblia dos discípulos do apóstolo Tomé. Os discípulos do apóstolo Tomé estão lá até hoje. Está lá na Universidade de Cavendish. Tem 2 cópias na Biblioteca de Paris. Esse veio depois, do século depois. E tem 5 cópias no Museu de Jerusalém, daqueles livros achados no Mar Morto. E é por isso que vem a nossa Bíblia, vem de lá. Porque aí nós sabemos o que está escrito na Bíblia. E nós, assim, né, podemos saber a verdade. Faz sua pesquisa. Não vai acreditar só no que eu estou falando, não. Faça pesquisa. Você tem a internet aí, você tem o celular na mão. Todo mundo tem celular na mão. Faz uma pesquisa na internet. Então, veja se eu estou falando mentira ou a verdade. Né? E você pode puxar também Bíblia Israelita em português e La Bíblia Israelita em espanhol. Você pega lá e vê Mateus 28, 19 e vê lá também as cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. O que existe lá? O que está escrito lá? Para você saber e deixar de ser enganado pelos os anticristos que estão no mundo, ok? Então deixe o seu like, inscreva nesse canal e compartilhe esses vídeos com todos os seus amigos, ok?